Bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do nosso canal Educação. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza na área com mais uma aula de geografia, né? Olha só como a semana passa rápido, gente. Na sexta-feira passada nós estávamos aqui trabalhando trabalhando uma temática importante, né, da nossa geografia. Na última sexta-feira nós trabalhamos aí Austrália e Nova Zelândia, né? E hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar China e Índia, né? Inicialmente nós vamos começar pela China, né? Para depois nós abordarmos a Índia. Então nós vamos trabalhar esses dois importantes países, né, no cenário mundial, esses dois importantes atores, né, no cenário internacional. A China dispensa comentários, né? Ou seja, é a principal, é a segunda maior economia do mundo, né? Só fica atrás dos Estados Unidos. E a Índia, né? Também dispensa comentários aí, tem uma das maiores populações do mundo, ou seja, é a segunda maior população do mundo. É um país altamente diversificado, ou seja, com uma diversidade cultural muito grande, tá? E é um país que economicamente vem crescendo, tá? É um país que faz parte aí dos BRICS, né? Ou seja, vocês sabem que os BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China, né? E África do Sul, tá? E aí, no caso aí da China, especificamente a nossa porta de entrada, vamos dizer assim, o nosso ponto inicial a ser trabalhado, né? Vocês sabem aí que a China se caracteriza por ser o país que tem maior população do mundo, ou seja, são mais de 1,4 bilhão de pessoas, né? Supera esta marca. E aí a China, que é a segunda maior economia do mundo, e com o seguinte detalhe, com previsão de se tornar a maior economia do mundo, né, em pouco tempo, ou seja, com previsão de superar os Estados Unidos, tá? Vamos partir para o nosso slide? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? Coloque aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, ok? E agora vamos partir para o nosso slide, né? Vamos aqui explorar o nosso primeiro slide de hoje. Como vocês sabem, nosso primeiro slide aqui traz breves informações acerca da nossa aula, onde vocês podem verificar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza. Deixa eu ver aqui se o quadrozinho vai ajudar. Olha só, como vocês podem observar aqui, né, inicialmente, vocês verificam aí o nome do professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, a China e a Índia, tá? E a data de hoje, este dia 7 de outubro de 2022, né? 7 de outubro de 2022, a nossa primeira aula referente a outubro, né? A nossa primeira aula aí do mês de outubro, tá? A nossa disciplina aqui, como vocês podem observar, é a nossa bela e linda geografia, conteúdo a China e a Índia. Data de hoje, este dia 7 de outubro de 2022. E o roteiro de aula, o nosso itinerário a ser seguido, tá? Olha só, nós temos aqui como objeto do conhecimento, ou seja, nós temos como conteúdo a China e a Índia, né? Objetivos, né? Quais são os objetivos? Ou seja, a partir da exposição, a partir da explanação do trabalho, né, deste conteúdo, nós esperamos que vocês saibam, né? Tenham condições de caracterizar os principais aspectos demográficos da China, destacando aí os condicionantes naturais que influem na distribuição da população, que influem na distribuição demográfica, bem como o uso da terra e as características econômicas do arranjo do território chinês, tá? É o nosso primeiro objetivo. E o segundo, tá? Nós esperamos que vocês saibam conhecer o modelo de desenvolvimento econômico adotado pela China e suas consequências socioambientais, especialmente aquelas que ocorrem nas grandes cidades. Tranquilo? Então, são os nossos dois objetivos. A nossa aula, né, é uma aula que envolve teoria e prática, ou seja, nós temos a parte teórica, a exposição aí do conteúdo, onde, com o decorrer da nossa aula, nós vamos ter também
a resolução de questões e no final uma atividadezinha para vocês desenvolverem em casa. Tranquilo? Vamos avançar? Olha só, gente, no nosso slide seguinte, né? Vocês observam aí uma introdução sobre o grande dragão, né? Esse gigante mundial, né? Esse gigante asiático, melhor dizendo, esse gigante mundial, né? Que é a China, né? A China, ela tem uma história aí em torno de 5.000 anos, né? Ou seja, é uma sociedade, uma civilização milenar, né? A história da China aí beira aí os cerca de 5.000 anos. E há mais de 2.000 anos, né? A China já possuía, galerinha, 55 milhões de habitantes, né? Há mais de 2.000 anos atrás, né? A China já tinha uma população aí com algo em torno de 55 milhões de habitantes. Hoje, ela conta, né, com uma população que supera aí mais de 1.400 bilhões de habitantes, tá? E a China tem um detalhe, ela não é apenas, né, populosa, ou seja, ela, em termos de população absoluta, né, a China ela não se destaca apenas em termos de população absoluta, total de pessoas, total de habitantes. Ela também se destaca em extensão territorial. Sim, a China se destaca em extensão territorial, né? A China, em termos de extensão territorial, é o terceiro país mais extenso do globo, tá? O terceiro país mais extenso do globo, só ficando atrás aí da Rússia e do Canadá. Então vocês observam aí que com relação ao território chinês, né? Esse território chinês, ele já é ocupado por muito tempo, tá? A história da China beira aí cerca de 5.000 anos, é uma civilização que já existe há bastante tempo. E aí, essa questão da China ser populosa, ou seja, de existir muitas pessoas lá na China, não é algo recente, não. Como vocês podem observar, há mais de 2.000 anos atrás, a China já tinha uma população grande. Para aquele período, mais de 2.000 anos atrás, um país que tinha essa população, ou pelo menos que chegava próximo, né, de 55 milhões de habitantes, era muito, muito populoso, muito mesmo, tá? Se atualmente um país tem 55 milhões de habitantes, é um país com uma população grande, imagina aí há 2.000 anos atrás, né? Ou seja, é um momento em que a Terra tinha sua população menor. Então, veja bem, atualmente ela tem aí mais de 1.400 bilhões de pessoas e só não tem mais devido o quê? Devido às medidas estatais que foram adotadas para conter o crescimento populacional na China, né? Como vocês sabem, a China ela adotou aí na década de 70, né, uma política do filho único, né? Ou seja, uma medida para conter o crescimento populacional, né, que estava bastante grande, né, e os estudiosos, né, os administradores já estavam observando que aquilo ali iria ocasionar mais à frente um problema. Então eles adotaram essa medida aí para conter mais o avanço populacional. Porém, essa medida, ela já vocês sabem, né, vocês são bem informados, sabem que esta política do filho único lá na China não existe mais atualmente, tá? Ela foi deixando de existir aos poucos, né? Mas nesta segunda década do século 21, a política do filho único lá na China deixou de existir. Tranquilo? Exatamente em decorrência de um outro problema, né? Que aquilo ali estava ocasionando. Um certo envelhecimento da população, problemas futuros com relação à previdência, problemas futuros com relação à mão de obra, né? Ou seja, influenciando exatamente na população economicamente ativa, tá? No slide seguinte, o que nós podemos observar? Quais são os detalhes que nós temos a destacar com relação à China? Com relação à China, especificamente ao território, né, como vocês viram, né, nós estamos abordando o tópico referente ao território chinês, né, caracterizando o território chinês, tá? E aí vocês podem observar que esse território, essa área lá da China,
é formada por 5 grandes regiões geográficas, né? Ou seja, Xinjiang, ou Xinjiang, Mongólia Interior, Tibete, Manchúria e a China do Leste, né? A China do Leste. Então, estas são as 5 grandes regiões geográficas lá da China, né? Como a China é dividida, né? Em termos de regiões, a China apresenta estas 5 grandes regiões geográficas, né? Xinjiang, ou Xinjiang, Mongólia Interior, Tibete, Manchúria e China do Leste, né? Essa China do Leste é a que mais se destaca exatamente em decorrência da criação das ZEEs, né? As zonas econômicas exclusivas. O povo chinês construiu, no decorrer de toda essa história da China, galera, o povo chinês ele construiu 2 obras monumentais, né? Dá até para uma delas dá para você imaginar, né? Uma delas dá para você você já sabe até qual é, né? Com certeza, né? A Grande Muralha, né? A Muralha da China, tá? Mais de 6.000 quilômetros de extensão. Então, além da Muralha da China, né? Outra obra que se destaca é exatamente o Canal Imperial ou Grande Canal, que foi escavado para ligar a região norte aos arrozais do vale do rio Yangtze-Kiang, né? Rio Yangtze-Kiang, né, o chamado Rio Azul, é o rio mais extenso lá da Ásia e é um rio que se destaca exatamente por sua navegabilidade, né? E a construção desse grande canal, né, ou seja, do Canal Imperial, ela foi iniciada no século V a.C. e só foi concluída no século XIII da era atual. Então, como uma obra trabalhosa e extensa, né, vocês podem observar aí, e outra coisa, ela também não foi construída continuamente, né, vocês podem observar que foi um tempo considerável, né, para a conclusão aí deste grande canal, né, do Canal Imperial. Esse canal aí que foi escavado para ligar a região norte aos arrozais, né, a cultura do arroz, lá na China, não só na China, como no restante da Ásia, é muito importante, é milenar, né, faz parte da cultura da região. E aí esse canal imperial, ou grande canal, ele foi escavado exatamente para ligar a região norte, né, aos arrozais do vale do rio Yangtze-Kiang, né, o Rio Azul. Tá? E aí vejam só, construção iniciada no século V a.C., e só foi concluída no século XIII da era atual. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Curiosidade? Podemos avançar? Olha só, galerinha. No slide seguinte, agora o detalhe, né, é com relação à Grande Muralha. Nós já destacamos ali algumas informações com relação ao Canal Imperial, né? E agora o destaque é para a Grande Muralha, né? Que é o ponto mais conhecido, né, lá da China. A Grande Muralha, galerinha, ela tem uma extensão aí que supera 6.000 quilômetros, tá? E foi uma construção iniciada no século III a.C., né? E o objetivo era exatamente o quê? Impedir a entrada de invasores nômades, né? Invasores nômades do norte. Então criou-se, na época, o imperador lá na época criou deu início, na verdade, como é uma construção muito extensa, né? Isso aí passou por impérios e mais impérios, né? Então observe que a Grande Muralha, né, com mais de 6.000 quilômetros de extensão, cuja construção foi iniciada aí no século III a.C., e aí, veja bem, qual o objetivo? Contém invasões de nômades do norte. Nômades, como vocês sabem, pessoas que na época não tinham o quê? Não tinham habitação fixa, né? Pessoas que andavam se deslocando, grupos populacionais que andavam se deslocando pelo território. Acabava a comida, a alimentação em uma determinada área, partiam para uma outra área, tá? Era mais ou menos desta forma que o povo nômade se comportava, tá?
Até nos dias atuais nós ainda temos, né, grupos populacionais nômades, apesar de serem poucos, né, e pequenos, mas ainda existe, ok? E aí a imagem abaixo você vê um trechinho aí da Grande Muralha da China, né? Uma construção aí de muito destaque no mundo, né? Uma construção que caracteriza, né? Falou em Grande Muralha já nos remete ao país, já nos remete à China, tá? É algo bem simbólico para aquele país, é algo que representa muito para aquele país, que caracteriza muito bem aquele país. É um ponto turístico muito visitado, tá? E que desperta muita curiosidade. No nosso slide seguinte, agora o destaque é exatamente, nós vamos observar o mapa chinês. E aí, neste mapa da China, né, nós vamos observar as grandes regiões geográficas, tá? As grandes regiões geográficas. Então, observe aí que o mapa ele destaca, né, China, grandes regiões geográficas, no início do século XXI. Então, olha só, quais são as grandes regiões geográficas aqui? Nós temos Xinjiang, né, ou Xinjiang, a Mongólia Interior, tá? A Manchúria, a China do Leste, né? E o Tibete, né? Nós temos estas 5 grandes regiões geográficas lá na China. E aí observe que a China tem como vizinhos, ó, olha só, a China ela é vizinha da Coreia do Norte, a China é vizinha da Coreia do Norte, é vizinha do Japão, né? Apesar dela não fazer fronteira com o Japão, já que existe, já que o Japão é um arquipélago, né? E aí tem o mar do Japão separando aqui, mas a China fica próxima do Japão, né? E aí a China tem como vizinhos o Japão, a Coreia do Norte, a própria Coreia do Sul, né? Também é vizinha. E com relação à Coreia do Norte, né? A China faz até fronteira, né? Faz fronteira com a Coreia do Norte. E aí a China é a vizinha também de Mianmar, antiga Birmânia, tá? Aquele país que nós já falamos aqui, que existe um grupo populacional que é bastante perseguido pelos budistas, né? Né? No caso aí, um grupo que é muçulmano, tá? Os Rohingyas, né? O grupo muçulmano, e aí eles são bastante perseguidos aí pelos budistas, né? Lá em Mianmar, né? E aí Mianmar é um país que faz fronteira com a China, é um vizinho da China. Além também do Vietnã, olha aí, o Vietnã é vizinho da China, faz fronteira, tá? O próprio Butão, o Nepal, a Índia, né? A Índia também é vizinha da China, então esses são os seus vizinhos, né? Além, claro, né, da própria Rússia, né? Esse grande país, o país mais extenso do mundo, né? Também está ali próximo à China, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Observe também outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Que a China ela tem o quê? Ela tem um extenso litoral, viu, gente? Olha só. Olha o quanto o litoral chinês, né? Olha o quanto a faixa litorânea chinesa é extensa, né? Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês com relação ao mapa é exatamente, vou até mudar de cor aqui, exatamente o fato da China ser vizinha também deste pequeno país, né? Que inclusive a China não reconhece como país, né? Para a China, Taiwan é uma província rebelde. Eles têm Taiwan como algo pertencente à China. Eles não administram Taiwan, mas para eles Taiwan faz parte da China e um dia eles vão conseguir, né, para eles, na visão deles lá, e um dia vão conseguir reintegrar Taiwan ao restante da China, tá? Então para eles Taiwan é uma chamada província rebelde, né? E aí tem tudo a ver com a Revolução Comunista, né? Ou seja, houve um período em que os comunistas, né, comandados por Mao Tse Tung, conseguiram conquistar o poder lá na China, e aí os nacionalistas, né, os integrantes do Kuomintang, fugiram, saíram da China continental e foram para Taiwan. E lá em Taiwan,
também conhecida como Formosa, aí eles construíram, né, uma outra China. Então tem a ver com esse período aí da Revolução Comunista lá na China. Taiwan é fruto exatamente dessa, ou seja, foi ocupada por estas pessoas, né, estes derrotados, né, integrantes do Partido Nacionalista, do Kuomintang, que aí fugiram lá para Taiwan. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos avançar, né? Ainda temos muito a saber, a conhecer sobre a China. E aí, com relação à China, gente, o tópico agora, China da dominação imperialista aos dias atuais, né? Da dominação imperialista aos dias atuais, galera. Então, olha só, até a primeira metade do século XIX, né? Aí você vê que aqui nós vamos observar o quanto que a China era fechada, né? Era isolada. Então, até a primeira metade do século XIX, 1801 a 1900, esse é o século XIX, 1801 até 1900. Então, até a primeira metade do século XIX, as relações com o exterior eram restritas, tá? As relações chinesas, né, com outras partes do mundo, com outros países, eram bastante restritas, né? E aí, gente, essa política de isolamento, né, praticada lá pela China, era exatamente, né, ela tinha o objetivo de preservar a sua autonomia, tá? Ou seja, essa política de isolamento era uma forma de proteção, era uma forma de preservar a sua autonomia, né, e sua cultura milenar. Então, eles não queriam contato com outras nações, com outras pessoas, exatamente para preservar a sua cultura, né, para não ter nenhum tipo de entrelaçamento com outros grupos, com outros povos, com outras culturas, exatamente para assim manter sua cultura milenar, né? Outro ponto também era exatamente uma forma de proteção e de preservar sua autonomia. Tranquilo? E aí, esse comportamento chinês, né? Ele o que? Esse comportamento contrariava as expectativas de países europeus interessados em vender seus produtos naquele mercado. Interessados em vender seus produtos naquele mercado. Então, esse tipo de comportamento adotado aí pela China, isso incomodava nações estrangeiras, mais especificamente aí nações europeias, né? Essas nações europeias tinham interesse em vender seus produtos lá no mercado chinês, e aí, como a China se comportava dessa forma, ou seja, a China seguia aí uma política de isolamento, né? Uma política ali na qual ela não aceitava, né, participação, o contato por parte de outras nações, exatamente uma forma de se proteger, preservar a sua autonomia e preservar a sua cultura milenar. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, gente. Então, tudo tranquilo, né? Ficou bem claro aí com relação a esse slide. Vamos avançar para o nosso slide seguinte. Então, vocês observaram aí, com relação especificamente a esse slide, né, que destaca a China da dominação imperialista aos dias atuais, né? Vocês observaram aí que até a primeira metade do século XIX, as relações com o exterior, ou seja, com outros países, era o quê? Era bastante restrita, eram bastante restritas. Havia uma política de isolamento e essa política de isolamento, né, ela existia exatamente como uma forma de proteção,
uma forma de preservação de sua autonomia e de sua cultura milenar. Porém, esse comportamento chinês incomodava, né? Incomodava outras nações, incomodava países que desejavam manter relações comerciais, explorar o mercado chinês. E aí, claro, com a política de isolamento dessa, né, era difícil, né, essas nações, especificamente europeias, né, venderem seus produtos naquele mercado. Em 1839, né, o imperador, em 1839, né, século XIX, em 1839, o imperador resolveu pôr fim ao comércio ilegal de ópio, né, realizado pelos ingleses, né. O ópio é obtido de uma planta chamada papoula, né, e esse ópio aí, ele tinha propriedades analgésicas, né, assim como também ele tinha, né, características também, vamos dizer assim, de dopagem, né, o termo droga. Compreenderam? E aí, em 1839, o imperador resolveu pôr fim ao comércio ilegal de ópio realizado pelos ingleses, né. O ópio era exatamente, ele tinha essa finalidade analgésica, né, ele tinha esse fim medicinal, e aí os pessoas, né, grupos de outras partes do mundo desejavam esse produto exatamente devido a essas características, né, do ópio. Então, olha só, essa medida desencadeou uma guerra entre dois países, né, vencida pelos ingleses. Então, esta medida aí adotada pelo imperador em 1839, né, que pôs fim ao comércio ilegal do ópio realizado pelos ingleses, né, desencadeou aí uma guerra entre os dois países, e essa guerra foi vencida pelos ingleses. E aí, olha só, como foi vencida pelos ingleses, eles obrigaram, né, a China a promover a abertura de seu mercado ao exterior e a ceder aos ingleses a cidade de Hong Kong. Hong Kong ficou sob domínio inglês durante um bom tempo, né? Hong Kong só foi entregue para a China, né, em 1997, ou seja, no final do século XX, 1997, em julho de 1997, foi que Hong Kong foi entregue para a China. Mas observe por que Hong Kong ficou durante tanto tempo, né, sob domínio inglês. Exatamente, né, como vocês podem observar aí na história, tá? Devido a esta derrota, houve um conflito aí entre China e a Inglaterra, entre China e os chineses e ingleses. Os ingleses saíram como vencedores, e aí uma das imposições colocadas aí pelos chineses foi exatamente, tá, fazer com que a China abrisse o seu mercado. Como nós falamos anteriormente, a China tinha o quê? A China naquela época tinha uma política de isolamento. Tá? Então eles obrigaram aí, impuseram, né, para a China abrir o seu mercado exterior, exatamente para que pudessem vender seus produtos lá. Outro ponto foi a cessão, né, ou seja, foi o ato de ceder aos ingleses a cidade de Hong Kong. Ceder por tempo indeterminado. E aí veja bem, né? Observe que esse conflito aconteceu no século XIX, e aí Hong Kong só foi entregue à China bem mais à frente, já no final do século XX, né? Como nós já destacamos aqui, em julho de 1997 foi que Hong Kong foi entregue, né, para a China. E mesmo assim, Hong Kong, com relação a outras partes da China, Hong Kong tem digamos, tem uma espécie de autonomia a mais com relação a outras partes do território chinês, né? Tranquilo? Outros países também participaram da fragmentação do território chinês. Então não foi só a Inglaterra, né, que se aproveitou disso, não. Outros países também participaram da fragmentação do território chinês. No caso,
a Rússia dominou a Mongólia, o Japão anexou a Manchúria e a atual Taiwan, né, ou seja, a Ilha de Formosa. Então veja aí que essa derrota dos chineses para os ingleses, né, teve uma série de consequências, né? Consequências como foram forçados a abrir seu mercado, né? Tinha aquela política fechada, restrita, né, com relação a outros países, então foram obrigados a abrir seu mercado exatamente para a comercialização de produtos por parte de outros países, tiveram que ceder também Hong Kong para os ingleses, né, por tempo indeterminado, né? Perder a Mongólia passou a ser dominada pela Rússia, o Japão anexou aí a região da Manchúria e a ilha de Formosa, atual Taiwan. Então houve uma série de consequências em decorrência dessa derrota, né? A Guerra do Ópio. China saiu derrotada, então houve uma série de consequências aí com relação à China. Tranquilo? Podemos avançar? Alguma pergunta? Lembrando, qualquer pergunta, né, qualquer dúvida, coloque aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvida, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, e aí você colocando, você expondo aí sua dúvida, você não só vai se ajudar, como também vai ajudar o colega, vai ajudar outro polo, né? E vai dinamizar aqui mais a nossa aula aí com sua pergunta. Tranquilo? Então vamos avançar, né? Tá tudo claro, tá compreensível, estamos levando aqui compassadamente, né? Ou seja, de uma forma que você aí tenha o melhor entendimento possível, né? Até porque o que vale mesmo é o seu entendimento, o seu aprendizado, né? Aquilo que você, né, vai absorver com relação à exposição do conteúdo. No slide seguinte, né, a República Popular da China. Então, olha, gente, essa República Popular da China, né, destacando aí o seu período socialista, que, como vocês sabem, a China ela foi governada ali durante um bom tempo pelos nacionalistas, né, pelo partido Kuomintang. E aí, as insatisfações, né, que foram ocorrendo durante este período de domínio aí do Kuomintang, né, resultou aí na criação de um outro partido, né, o Partido Comunista, tá? E aí, mais à frente, né, esse Partido Comunista, né, ele conseguiu chegar ao poder, né? Não pacificamente, né? Houve conflito e conseguiram chegar ao poder, né? Em 1949, aí, com a figura do Mao Tse-tung, né, fazendo com que os nacionalistas Kuomintangs tivessem que fugir da ilha, né? Tivessem que fugir, ou melhor, tivessem que fugir da China para a ilha de Formosa, ou seja, Taiwan. Tá? E aí, logo, Mao Tse-tung ocupou, né? Ou seja, a vitória aí dos comunistas, né, nessa revolução comunista, logo que Mao Tse-tung começou a liderar o país, né, a dominar o país seguiu o socialismo, né, passou a seguir o regime, né, socioeconômico aí, o socialismo. E aí, veja bem, a República Popular da China, né, o seu período socialista aí de 1949 a 1976, atualmente a China não é mais socialista não, professor. Não, não é que ela não seja mais socialista, é porque o socialismo que nós temos lá na China, ele passou por algumas mudanças, né? Ele adquiriu algumas características que não é tão típicas, ou melhor, que não é típica do capitalismo. É tão tal que o socialismo lá, atualmente, muitos estudiosos chamam o socialismo praticado lá na China de socialismo de mercado, devido a algumas características, né, que esse socialismo apresenta, né? Por exemplo, na parte econômica, ele segue, né, características, né, típicas do capitalismo. Já na parte política, né, segue características do socialismo, partido único, restrição da liberdade de
falta de liberdade de imprensa, restrição de direitos por parte da população. Mas com relação à economia, aí a economia ficou mais aberta, entrada de empresas estrangeiras, coisa que antes não era permitida, tá? Então é por isso que você observa essa delimitação, né, de 1949 a 1976. Então olha só, período socialista de 1949 a 1976, governado por Mao Tse-tung, né? Esse período aqui foi o período governado aí por Mao Tse-tung, né? Aí Mao Tse-tung morreu e assumiu o poder mais à frente uma figura conhecida como Deng Xiaoping, né? Que é o grande responsável pelas mudanças que ocorreram na China e que fizeram com que a China se tornasse essa potência atual. Entendido? Tranquilo? Podemos avançar? Olha só, entre 1953 e 1957, a China ela contou com a ajuda da União Soviética, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, a China rompeu, né, com a União Soviética em 1958, tá? Então, observe aí que entre 1953 e 1957, a China contou aí com a ajuda, né, da União Soviética, porém, foi uma união, né, que durou pouco tempo, ou seja, ela foi rompida em 1958. E aí, olha só, a orientação econômica dos técnicos soviéticos não se adaptou às particularidades da sociedade e da economia chinesa. Então, isso aí foi o motivo, né? Exatamente deste rompimento da relação entre China e União Soviética. Então, observe aí que entre 1953 e 1957, entre 1953 e 1957, a China ela contou com esta ajuda soviética, porém, ela rompeu os laços com a União Soviética em 1958. E aí, olha só, a orientação econômica dada pelos técnicos soviéticos, né, lá para os chineses, essa orientação mostrou-se, né, que era algo que não se adaptava à realidade chinesa. Então, a orientação econômica dos técnicos soviéticos não se adaptou às particularidades da sociedade e economia chinesa. Tudo bem, lá na Rússia, ou melhor, lá na própria União Soviética, né, ou seja, lá a Rússia e as demais repúblicas, né, que formavam a União Soviética, tudo bem, deu certo, mas na China não deu tão certo assim. Por quê? Exatamente devido ao quê? Devido a essas particularidades, né, essas características diferentes que a sociedade e a economia chinesa apresentavam. O estímulo às atividades agropecuárias era essencial à alimentação de milhões de bocas famintas. Tinha que ter esse estímulo exatamente porque a China ela tinha uma população, claro que ainda tem, mas nessa época aí, a China tinha uma população muito grande e aí havia a necessidade, né, de ter esse estímulo às atividades agropecuárias, afinal de contas era uma quantidade de pessoas muito grande para alimentar, né? Inclusive a China, devido a esse problema, ela passou até por um período lá de uma fome muito intensa, né? Que marcou a história da China, né? Uma fome mesmo bem intensa que atingiu a população e dizimou uma grande quantidade de chineses, exatamente em decorrência de uma grande fome que houve lá na China. Então, havia essa necessidade de um estímulo às atividades agropecuárias, né? Ou seja, a alimentação de milhões de chineses, né? Famintos. Tá? Alguma dúvida? Vamos avançar, né? Vamos prosseguir. A Revolução Cultural, né? Então, olha só, entre 1966 até a morte de Mao Tse-tung, o grande líder, né? O grande líder da Revolução Comunista, Mao Tse-tung,
Então, olha só, a Revolução Cultural, entre 1966 até a morte de Mao Tse-tung, ela tinha o pretexto, né, de moralizar a administração e incorporar os verdadeiros ideais comunistas. Tá? Então, essa Revolução Cultural Chinesa, em poucas palavras, né, era exatamente para evitar o contato, evitar a influência da cultura ocidental, do pensamento ocidental lá na China. Ok? Então, ela tinha o pretexto de moralizar a administração e incorporar os verdadeiros ideais da Revolução Comunista que houve lá na China. Tranquilo? E aí, gente, olha só, promoveu-se uma cruel perseguição política e cultural ao povo chinês, né? Olha o resultado aí. Promoveu-se uma cruel perseguição política e cultural ao povo chinês, tá? E aí não foi apenas prisão, não, hein? Mortes e mais mortes, tá? Os artistas, né, só podiam realizar obras que exaltassem a revolução. Então observe aí o quanto que ficou restrito lá, o quanto que ficou controlado a partir da imposição dessa revolução cultural. Então observe aí que no caso os artistas, eles só podiam realizar obras, né, que exaltassem, né, a revolução, né, obras que exaltassem os feitos da revolução comunista, né. Muitos jovens foram engajados nas guardas vermelhas, né? E aí não tinha questão de querer, não, viu? Muitos jovens foram engajados nas guardas vermelhas que tinham como meta fiscalizar o comportamento das pessoas. Então as pessoas passaram a ter o seu comportamento aí vigiado, fiscalizado, exatamente para ver se não seguiam, né? Para ver se não seguiam uma linha aí que fosse divergente aos ideais da Revolução Comunista, né? Membros do partido, até mesmo membros do Partido Comunista, tá? Que não apoiavam o radicalismo, foram expulsos e presos, tá? Então observe aí que foi algo bem, uma atitude, né? Bem reacionária, uma atitude aí do Estado bem rígida, né? Bem antidemocrática, tá? Então, observe que mesmo membros do Partido Comunista que não apoiavam o radicalismo foram expulsos e presos. Ou seja, era tão exagerado, a medida era tão exagerada, tão intensa, né? O controle e a fiscalização sobre o povo era tão intensa, as medidas eram tão exageradas que até mesmo membros do Partido Comunista, né, se incomodaram, né? E aí aqueles que não apoiavam o radicalismo destas medidas foram expulsos e até mesmo presos. Livros foram queimados, né? Livros que tinham algo relacionado ao Ocidente, à cultura ocidental, foram queimados. Então, foi um tipo de revolução que ela visava exatamente o que? Ela visava incorporar aí os verdadeiros ideais da Revolução Comunista. Olha aí, falou-se em queima de livros, olha aí, a imagem, né? Uma imagem antiga, né? Imagem aí de um período em que a fotografia colorida ainda não existia, tá? E aí mostra exatamente a destruição de livros, né? Livros estes considerados proibidos pelo governo chinês em 1966, né? Ou seja, proibidos por quê? Podia ter alguma mensagem, né, que estimulasse a população a buscar seus direitos. Podia ter alguma mensagem que estimulasse a população, né, a lutar contra o governo, tá? Ou seja, podia ter alguma mensagem de cunho ocidental, né, de cunho relativo a uma cultura que não fosse a cultura chinesa, né, que não fosse condizente com os ideais da Revolução Comunista. Ok?
Vamos avançar? Olha só, agora nós vamos entrar aí na China de Deng Xiaoping, né? A China moderna, né? A China se transformou aí após a morte de Mao Tse-tung, tá? Então a China de Deng Xiaoping transformou o destaque exatamente para a economia, né? Então olha só, em 1978, 2 anos após a morte de Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung morreu em 76. Deng Xiaoping assumiu a liderança do Partido Comunista Chinês, né? Partido Comunista Chinês. E aí, ele deu início, né, a uma série de modificações na economia chinesa, tá? Ele deu início a uma série de modificações, de mudanças na economia chinesa, ok? Visando o quê? Visando acelerar o desenvolvimento dos setores agrícola, industrial, da ciência e tecnologia e da defesa nacional. Tá? E aí uma de suas medidas, né, foi exatamente a implementação de um programa chamado Programa das Quatro Modernizações, né? Programa das Quatro Modernizações. Então veja só, né? Veja aí a mudança, e a mudança aí é com relação à parte econômica, né? Não é com relação à parte de direitos da população, de mudança comportamental, mais liberdade para as pessoas, não é nesse sentido, mas no sentido da economia chinesa. Então essa China aí de Deng Xiaoping, né? Ou seja, Deng Xiaoping assumiu o poder em 1978, 2 anos aí após a morte de Mao Tse-tung, e aí Deng Xiaoping assumiu a liderança do Partido Comunista Chinês, dando início a uma série de modificações. Modificações em que área? Modificações na área econômica, tá? Qual o objetivo dessas modificações? Exatamente acelerar o desenvolvimento de setores importantes para o desenvolvimento do país, como, por exemplo, o setor agrícola. Afinal de contas, tinha que alimentar, né? É muito importante ter alimentos para uma grande população, ainda mais uma grande população como a China, né? Uma população que não está na faixa de milhões, e sim de bi, ou seja, supera 1 bilhão. Como nós já destacamos aí, 1 bilhão 400 milhões de pessoas. Então, era um desafio. Ou seja, se fazia necessário desenvolver o setor agrícola, assim como o setor industrial, assim como o setor referente à ciência e tecnologia, a defesa nacional, ou seja, a defesa do seu território, e a defesa do regime, tá? Ou seja, o próprio medo de queda, né, por parte do regime que vigorava naquele momento. E aí ele desenvolveu uma série de mudanças, né? Ele desenvolveu aí um programa, né, chamado Programa das Quatro Modernizações. Tranquilo? Olha só, no nosso slide seguinte, avançando aqui para o nosso próximo slide, a partir de 1980, a China promoveu uma série de reformas, tá? Então, olha só, a partir de 1980, a China promoveu uma série de reformas, das quais nós podemos destacar a permissão de entrada de capital estrangeiro. Olha aí, a permissão de entrada aí de capital estrangeiro, né? Investimentos vindos de outros países, que antes não era permitido. Mas aí a partir de 1980, já no governo aí, né, já sob a liderança de Deng Xiaoping, houve a permissão, né, da entrada de capital, né, de investimentos, de dinheiro estrangeiro, né? Ou seja, de outras partes do mundo. Admissão do lucro como incentivo ao trabalho e ao desenvolvimento. Estão observando aí a mudança,
uma característica que não é típica do socialismo. Por isso que o socialismo lá da China é um socialismo, né, que não é puro, ele tem, é, tem características do capitalismo. Chama-se socialismo de mercado. Falou em lucro? Gente, lucro é a cara do capitalismo, né? É uma característica bem típica do capitalismo, o lucro. Claro, tem divisão de classe, sim, a divisão de classe é muito marcante no capitalismo, mas essa busca pelo lucro no capitalismo, né, caracteriza muito bem o capitalismo. E observe aqui no caso chinês. Então a China, socialista, a partir de 1980, houve aí uma série de reformas, e dentre essas reformas, a admissão do lucro como incentivo ao trabalho e ao desenvolvimento. Agora, claro, né, não é aquele lucro, né, exagerado que nós observamos no sistema capitalismo, no sistema capitalista, né? Mas essa admissão do lucro, anos atrás lá na China, era algo impensável, né? Era algo impensável, tá? Olha só, outra reforma. Abriram relações comerciais, né, com praticamente todos os países do mundo. Então, abriram relações comerciais com praticamente todos os países do mundo. Mudou muito, né? Lembra daquele país lá que adotava uma política de isolamento? Olha, aí já na gestão de Deng Xiaoping, uma das medidas foi exatamente, né, manter relações, abrir relações com países, né, relações comerciais, econômicas, com países, né, com outros países do mundo, né? E detalhe, né, não só com um pequeno grupo, né, mas com países de todo o mundo. Inclusive, atualmente, a China é uma das grandes investidoras lá na África, né? Ou seja, ela explora todas as partes aí do mundo, ela mantém, ela atualmente, ela é o grande parceiro comercial de várias nações do mundo, tem a China como principal parceira comercial. Outro ponto aqui, outra reforma, realizaram acordos de cooperação técnica e científica, né? Realizaram acordos de cooperação técnica e científica, né? Ou seja, acordo aí com outras nações no sentido de cooperação técnica e científica. Então, estas foram o quê? Foram as reformas, né, implementadas a partir de 1980, né, pela China. Avançando aqui para o nosso slide seguinte, né, você vê aí a imagem. Professor, essa imagem desse garotinho aí consumindo um refrigerante, a Coca-Cola, né? Então isso aqui visa demonstrar o quê? Já visa demonstrar mudanças ocorrentes na economia e na sociedade chinesa. Na sociedade, o quê? O hábito de consumir um produto que não é chinês, um produto ocidental, o refrigerante. E com relação à economia, a entrada, né, de um produto que não é fabricado, não é de uma empresa chinesa. Como vocês estão vendo aí, esse refrigerante é uma Coca-Cola. Coca-Cola ela não é chinesa, ela é estadunidense. Então essa imagem ela visa exatamente destacar esses dois pontos, referente à mudança, as mudanças que ocorreram lá na China. Social, o hábito aí de estar consumindo um produto que não é chinês, né? Um produto que não é típico daquela região. Refrigerante, produto ocidental. E aí a entrada de um produto que também não é de uma empresa chinesa, é uma empresa estrangeira, estadunidense, tá? Então aqui você vê o garoto chinês tomando refrigerante aí na década de 80, tá? Na década de 80. Mostrando aí as mudanças, né? Não só econômicas, né? Como sociais ocorrentes lá ou melhor, culturais ocorrentes lá na China. Ok?
Olha só, no nosso slide seguinte, né, no momento, né, nós estamos trabalhando aqui, galerinha, o território chinês. Nós estamos trabalhando aqui China e Índia, né? As informações aqui é decorrente, né? Ou seja, são referentes aí à China e à Índia. A China, principal economia do, ou melhor, segunda mais importante economia do mundo, né? Parece que eu já estou até prevendo, me antepondo, né? Porque realmente os estudiosos já falam isso, né? Que a China vai se tornar a primeira economia do mundo e não vai demorar. Então, no momento nós estamos trabalhando aqui, viu, Rian Gabriel? Nós estamos trabalhando o território, o país China, né? Essa importante economia do mundo, tá? É este o nosso foco de estudo de hoje, tá? Ou melhor, não só de hoje, né? Mas de outras aulas que estão por vir, já que é uma temática longa. Então, nós vamos trabalhar no decorrer deste mês de outubro este conteúdo chamado A China e a Índia. Inicialmente começando pelas características, né, referente ao território chinês, referente a esse importante país, e logo depois nós vamos entrar na Índia, né, este outro importante país, aí integrante dos BRICS, né, com rica diversidade cultural, ok? Avançando para o nosso slide seguinte, não, ou melhor, no slide atual, né, nós ainda não trabalhamos esse slide que está na tela, nós ainda não destacamos aí as características, né, as informações com relação a esse slide que está na tela. Então, você pode observar agora, né, o destaque exatamente para as mudanças econômicas e espaciais. Tá? Mudanças econômicas e espaciais. Porém, como eu estou observando aqui que o nosso tempo, né, ele já está expirando, ou seja, esse primeiro momento aqui da nossa aula, nosso primeiro tempo, né, já está finalizando, nós vamos explorar este slide aí, né, cujo título é Mudanças Econômicas e Espaciais sobre a China. Nós vamos explorar ele exatamente no nosso segundo tempo, né? Agora vocês vão ter aí um breve intervalinho aí, questão de 2, 3 minutos para tomar aquela água e logo em seguida nós estaremos de volta e eu espero vocês aqui, ok? Belezinha?